Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade aplicada ao Setor Público. Vamos agora iniciar a aula 7, que fala sobre balanço patrimonial. Essa aula 7 está dividida só em duas partes, pois o balanço patrimonial agora, assim como as outras duas demonstrações que faltam para a gente terminar o estudo das demonstrações contábeis, são demonstrações mais curtinhas, tá bom? Então, olha só, cheguei aqui, seu professor, e tem aqueles meus recados de sempre. Lembra de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Lembra de comentar de onde você está assistindo e quiser deixar um feedback que está achando também, eu acho bacana. Você pode acessar mais conteúdo também na minha página do Face e no canal, na página e no Instagram, na página do Face e no Instagram. Também pode acessar o meu site, que é o www.profvalmirsoaresjunior.com.br, mas eu estou migrando para .edu.br, então você tenta os dois endereços que um deles vai dar certo. Vai estar na descrição aqui do vídeo também, é só clicar aqui mais abaixo, tá? Então olha só, vamos começar a estudar o balanço financeiro. O balanço financeiro, que é uma demonstração também que tem características bem peculiares e ela é uma demonstração que só existe no setor público. Na contabilidade geral não existe uma demonstração como essa, era uma demonstração típica de setor público. Balanço patrimonial, tudo bem, no setor, na contabilidade geral também tem, a DMPL também, a DFC também, a DVP tem analogamente a DRE, mas o balanço financeiro, assim como o balanço orçamentário, são duas demonstrações que existem no setor público, tá? Então vamos estudar um pouquinho a DFC, o balanço financeiro. Não é complexo, tem algumas informações só que eu preciso que vocês absorvam, e a primeira delas é que o superávit ou déficit financeiro não é apurado no balanço financeiro. Se você está assistindo esse vídeo na sequência, assistindo esse curso na sequência como eu coloquei os vídeos no canal, você já deve ter visto que o superávit ou déficit financeiro, ele é apurado no balanço patrimonial, fazendo a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Então, lá é que se apura superávit ou déficit financeiro. No balanço financeiro, a gente apura outra coisa. Isso vai descobrir ainda nessas duas pequenas aulas. Vamos lá. O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Então, o balanço financeiro, ele se preocupa só com isso aqui, ó. Tudo que diz respeito a recurso financeiro, a valores financeiros mesmo, vão aparecer no balanço financeiro. Então, repetindo, ó, tudo que é receita e despesa orçamentária, bem como as entradas e saídas extra-orçamentárias, bem como o saldo de caixa que vem do exercício seguinte, como aquele que vai para o exercício seguinte. Então, toda essa variação, toda essa movimentação de recurso financeiro dentro do patrimônio, dentro da entidade pública, ele é demonstrado no balanço financeiro, tá? Então lembra, se preocupa com receita e despesa orçamentária, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, assim como o saldo que vem do ano anterior e aquele que vai para o ano seguinte, ou que vem do exercício anterior e vai para o exercício seguinte. Então, tudo isso é a definição do que se trata o balanço financeiro. O balanço financeiro é composto por um único quadro, que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando. O que é que demonstra o balanço financeiro? Ele demonstra, primeiro, a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte e destinação de recursos, discriminando aquelas que são ordinárias e as vinculadas, discriminando especialmente aqui em relação a fonte e destinação de recurso. É uma característica típica do balanço financeiro, essa diferenciação da receita da despesa orçamentária destacada por fonte e destinação de recurso. E aqui discriminando tudo aquilo que é ordinário daquilo que é vinculado. B. Os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários. Todos aqueles recebimentos e pagamentos que ocorrem não por conta do orçamento, não por conta de uma aprovação legislativa, mas que ocorrem porque diz respeito à atividade financeira do Estado. Seja na assinatura de um contrato, o recebimento de uma caução em dinheiro para a contratação de uma obra digna de vulto,
bem como o pagamento desse valor ao final, caso não haja razões para punir o licitante vencedor. Então essas entradas e saídas que ocorrem por conta extra-orçamentária, apesar de não serem caracterizados dentro do corpo do balanço orçamentário, eles têm que ser discriminados no balanço financeiro, pois esses valores passam a integrar, eles podem passar a integrar o patrimônio da instituição e passar a ser fonte para destinação de novas despesas. Então, eles são detalhados no balanço financeiro para que, no momento em que houver o ingresso desse recurso no aspecto orçamentário, o recurso ficar disponível. Letra C. As transferências financeiras recebidas e concedidas decorrentes ou independentes da execução do orçamento, destacando-se os aportes de recursos para o RPPS. RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Então, no balanço financeiro, todo o recurso que é recolhido em conta de salário dos servidores públicos e é repassado para os regimes próprios de Previdência Social também são contabilizados no balanço financeiro. É aquela retenção digamos, no setor privado é o INSS, alguns estados, o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o IPE, e o governo federal tem a sua previdência própria dos servidores federais. Então, esse plano de previdência que ele é retirado do salário dos servidores, ele ingressa no cofre público novamente e ele sai para o regime próprio de previdência social. E essa movimentação tem que ficar registrada no balanço financeiro, tá? O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. É aquele dinheiro que fica em caixa. No início do exercício, o caixa das administrações públicas deve conter algum valor, algum recurso que veio captado do ano anterior e está lá aguardando a consecução de algum processo de pagamento. Esse saldo em caixa, em espécie, que veio do ano anterior e o saldo que restar no final do exercício, que vai para o ano seguinte, esses saldos também são demonstrados e apresentados no balanço financeiro. Na estrutura do balanço financeiro, ele é composta de algumas partes, alguns elementos. O balanço financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício e esse cálculo pode ser feito de dois modos. Existe o primeiro modo como esse cálculo pode ser feito, esse resultado financeiro do exercício, que é o saldo em espécie para o exercício anterior menos o saldo em espécie do exercício, o saldo em espécie para o exercício seguinte menos o saldo que veio do exercício anterior. Basicamente, é comparar o caixa no início e o caixa no final do ano. Essa diferença entre o saldo em espécie no início e no fim do ano como é apurado o resultado financeiro do exercício. E aqui eu tenho que fazer aquela outra observação para você. É isso que é apurado no balanço financeiro. O balanço financeiro apura o resultado financeiro do exercício. Superávit financeiro ou déficit financeiro é outra coisa. O que se apura no balanço financeiro é o resultado financeiro. Se o caixa no final do exercício tiver um valor maior do que o caixa no início do exercício, o resultado financeiro será positivo. Se o caixa no final do exercício tiver um saldo menor que no início do exercício, o resultado financeiro será negativo. Então, essa é uma das formas de calcular. A forma mais simples, digamos, que é esse modo 1. Saldo em espécie no final do exercício e saldo em espécie no início do exercício. Ou, de outra forma, aquele que vai para o exercício seguinte e aquele que veio do exercício anterior. Mas existe um segundo modo de calcular esse resultado financeiro do exercício. Resultado financeiro do exercício, volto a dizer, que é o resultado público encontrado no balanço financeiro. O outro modo é pegar a receita orçamentária, somar com as transferências e os recebimentos, deduzir todas as despesas, transferências e pagamentos e ter o valor ao final como resultado financeiro do exercício. Show? Esse segundo modo é um pouco mais complexo. Se você tiver a possibilidade de acessar os dados do primeiro modo, ele é consideravelmente mais fácil. Mas o modo 2 ele também é válido e a depender do que o seu examinador colocar na prova ou sobre qual trabalho você estiver se debruçando, você vai ter em mãos o modo 2 de realizar esse resultado financeiro. Opa, chegou agora a hora de resolver algumas questões de concurso. Vamos lá então? Convido você a discutir junto comigo aqui algumas questões. Vamos lá então.
O balanço financeiro demonstrará. Ele quer saber o que é que o balanço financeiro demonstra. E fique à vontade para pausar se quiser ler tudo e tentar encontrar a resposta certa. Logo em seguida você solta o vídeo e a gente discute juntos. Então olha só. As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Não é isso que o balanço financeiro faz. Os créditos e valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores numerários. Também não é isso que o balanço financeiro apresenta. Demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior e o que se transfere para o exercício seguinte. Essa está de graça. É a transcrição da definição que a gente leu no primeiro slide. Então, tranquila. Mas vamos ler a letra D. As dívidas fundadas e outras, cujo pagamento independe da autorização orçamentária. Nada a ver com o que apresenta o balanço financeiro. Então vamos lá. Segundo item para ser julgado aqui. Agora entre certo e errado. Em relação ao balanço financeiro, conforme previsto na Lei 4.320 de 64, julgue os itens seguintes. No caso aqui só um item. Os valores de cauções recebidas em garantia na assinatura de contratos com a administração pública representam ingressos orçamentários. E aí, eu falei sobre isso? Não. Esses ingressos são de natureza extra-orçamentária. Ele aparece no balanço financeiro, certo? Mas não como ingresso orçamentário, e sim como ingresso extra-orçamentário. E esse tipo de ingresso não requer autorização legislativa. Olha só, agora temos um exemplo para fazer uma continha aqui. Balanço financeiro com os seguintes dados. Receitas correntes, 230, de capital 180, inscrição de réis a pagar 90, despesas correntes 200, despesa de capital 180, pagamento de réis a pagar 50. Sabendo que o balanço financeiro do exercício anterior, o 2000, apurou o saldo para o exercício seguinte de R$100. Então, peraí. O balanço financeiro do ano anterior apurou um saldo para o ano seguinte. Ou seja, é o ano que a gente está. É aquele ali. O 2000 e alguma coisa, de R$100. Então, beleza. R$100 veio do ano anterior para o início desse exercício. Então, temos que lembrar que a gente já começa o ano com R$100. O saldo para o exercício seguinte, apurado no balanço financeiro, foi de... então olha só. A gente começou com 100, aí vamos lá. Tivemos receitas de 230, vamos para 330. Outra receita de 180, 330, 430, 510. Inscrição de réis a pagar de 90. Essa inscrição de réis a pagar, você fica, então de dúvida dessa inscrição de réis a pagar. Mas, inscrição em réis a pagar são valores que vão ficar no caixa e que não vão ser pagos agora. E lembra, réis a pagar é empenhado e não pago. Então vai passar para o exercício seguinte a obrigação de pagar, mas o dinheiro fica. Então, peraí, me perdi. 100, 330, 400, 510, 510 com 90, 600. Ficamos com R$600 de acréscimos financeiros no exercício. E vamos diminuir aí 200 com 180 dá 380. 380 com 50 dá 430. 430. 430 e ficamos com 600. 600 menos 430 dá quanto? Dá 170. Muito facinho a questão. Professor, eu fiquei em dúvida nesse negócio de réis a pagar. Réis a pagar, financeiramente, qual é o reflexo que tem a inscrição de um resto a pagar? Imagina, foi detalhado, foi estabelecida uma despesa pública no balanço orçamentário e foi feito o empenho dessa despesa pública, já sabendo que o empenho é o ato emanado para a autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, como está na Lei 4.320. Então, você pode ver isso bem lá no outro curso que tem aqui no canal. Lembra? Curso de orçamento público. Então, olha só. Fiz o empenho. Se eu fiz o empenho, é porque já existia dotação orçamentária aprovada para tal. Ou seja, já existia previsão de receita para tal. E se eu fiz o empenho, é porque eu recebi o valor correspondente a esse empenho.
eu estou com R$90 no cofre público e autorizei o empenho de R$90 então por conta disso. Empenho de R$90 feito, mas não pago, porque escreveu em restos a pagar. Empenhei e não paguei. A obrigação de pagar automaticamente vai para o próximo exercício, ou seja, esses R$90 vão ficar sobrando aqui nesse exercício. Ah, professor, mas ele tem que ir para o ano seguinte, não tem? Tem, ele tem que ir para o ano seguinte, ele vai para o ano seguinte. Inclusive ele vai porque ele está dentro aí desses 170, que vão para o exercício seguinte. A obrigação de pagar vai para o ano seguinte e o recurso financeiro que havia sido apurado para essa obrigação, ela entra no resultado do balanço financeiro e ela passa para o exercício seguinte, para fazer frente a essa obrigação, depois que ela for liquidada, tá bom? Então ficamos com um saldo, então, que passa para o exercício seguinte de R$170. Facinha a questão. Vamos para mais uma. A apuração de um saldo de disponibilidade no balanço financeiro maior que o saldo de disponibilidade apurado no exercício financeiro imediatamente anterior constitui evidência de superávit financeiro. Eu já disse isso aqui nesse vídeo, eu já disse várias vezes. Superávit financeiro não é apurado no balanço financeiro. Superávit financeiro é a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro no balanço patrimonial. Superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. O que é apurado no balanço financeiro é o resultado financeiro do exercício, tá bom? Então vamos lá, vamos para canto nenhum. Terminamos mais essa aula. Vejo vocês daqui a pouquinho na segunda parte desse estudo do balanço financeiro. Forte abraço e bons estudos!